No ensino médio, uma garota me chamou de pai por um semestre inteiro. Quando eu estava arrumando roupas velhas, encontrei o uniforme da época do ensino médio. No meu tempo, no terceiro ano, era moda escrever os nomes de toda a turma no uniforme. Hoje, dei uma olhada com atenção e vi uma frase no peito do uniforme: "Papai te ama". Na mesma hora, uma imagem de uma garota de rabo de cavalo alto e vestido branco surgiu na minha mente. Não era que eu tivesse uma filha no ensino médio, mas sim que eu tinha uma colega de classe piada que adorava me chamar de pai. Naquele ano, houve a reforma do vestibular, e no final do primeiro ano do ensino médio já fizemos a escolha das disciplinas e fomos divididos em turmas. Eu escolhi a área de humanas pura, e por ter notas baixas, fui parar na pior turma de humanas da escola. Quão ruim era! Mal foi formada a turma, já começaram a jogar buraco. O fundo da sala se mexia, e algumas garotas na frente também. Minha mãe, por causa de um incidente antes da divisão, o coordenador foi ao banheiro e eu joguei papel no buraco, foi chamada e levou uma bronca. Isso fez com que eu fosse o último a chegar à turma 2 do terceiro ano. Carregando minha mesa, dei uma olhada na sala inteira, era um verdadeiro mercado. Meu olhar percorreu o ambiente. E vi que basicamente todos os lugares estavam ocupados. O único lugar que sobrou para mim era ao lado do pódio. Então, coloquei minha mesa com um baque e me sentei ali. Mal tinha me sentado e arrumado os livros, virei a cabeça e vi uma garota totalmente diferente do resto da turma. Para ser sincero, na primeira olhada, fiquei chocado. Vestido branco, rabo de cavalo alto, pele tão clara que refletia a luz, tapando os ouvidos enquanto recitava os 300 poemas clássicos, os lábios se mexendo sem parar. Na hora, pensei, fingindo que veio para cá e ainda fazendo de estudiosa. Minha chegada chamou a atenção dela, mas ela só me deu uma olhada rápida. E depois voltou a murmurar. Eu não me importei, tirei da mochila um hambúrguer e o livro Os Crimes do Paladar, comecei a comer e a ler. Mas não comi nem 2 bocados, ouvi um ronco de estômago. Virei a cabeça e olhei direto nos olhos dela. Quer? Balancei o hambúrguer na mão. Ela hesitou, e por fim balançou a cabeça que sim. Quer? Me chama de pai. Quando terminei de falar, vi um brilho triste em seus olhos. No final, ela rasgou um pedaço de papel e começou a escrever algo debruçada na mesa. Eu tinha dito aquilo de brincadeira. E naquela hora era bem idiota. Mas alguns segundos depois, senti uma cutucada no braço. Virei, e lá estava um bilhetinho. Soltei uma risadinha, coloquei o hambúrguer no meio da mesa entre nós, e peguei o bilhete para ler. Abri o papel. E nele estava escrito: aproxime o ouvido. Não entendi o que significava. Mas meu corpo obedeceu e aproximei o ouvido. Assim que fiz isso, ela aproximou a boca e murmurou: papai. Eu estava dando uma mordida no hambúrguer, e ela o puxou rapidamente. Segurou o hambúrguer, deu uma pequena mordida. E no rosto apareceu um sorriso satisfeito. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Meio incrédulo, perguntei: você, fala sério. Você disse, eu chamei, então agora é meu. Não consigo descrever o que senti na hora, só sei que o mundo desabou. Aquele dia foi o meu último hambúrguer. Prejuízo enorme. Eu já tinha mordido um pedaço. Não me importo. A garota mastigava devagar com prazer, como se estivesse comendo um hambúrguer pela primeira vez. Olhando para sua expressão, perguntei confuso: é a primeira vez que come um hambúrguer? Sim. Enquanto respondia, ela enfiou na minha mão o hambúrguer que já tinha dado 3 mordidas. Olhei para aquele gesto e fiquei intrigado. Por que você não comeu tudo? Não é da sua conta. Dizendo isso, ela apertou os braços contra o corpo e voltou a estudar. Ah, não é possível. Por um hambúrguer ela chama de pai? Então tá, amanhã trago outro para você, e você me chama de novo. A garota levantou a cabeça de repente, me encarou e soltou um papai bem claro. Fiquei estupefato, sem saber por um momento como avaliar aquela garota à minha frente. Afinal, na minha visão, chamar de pai por um hambúrguer era algo muito vergonhoso. Eu mesmo, chamando meu próprio pai biológico, não conseguia pronunciar as palavras papai. Se fosse realmente chamar, provavelmente seria para ele me dar um ovo de ouro. Você não pode voltar atrás. Tá. Amanhã trago para você. A garota balançou a cabeça, e então voltou a ler. De repente, fiquei interessado e perguntei: você me chama de pai só por um hambúrguer? Não é vergonhoso? Para que serve a vergonha? Você também chama os outros de pai quando pede algo? Nunca chamou ninguém de pai. Já chamei meu amigão de pai. Mas foi por causa de um site.
Você está me dizendo que, por um hambúrguer já mordido, você me chama de pai? Isso é muito humilhante. A garota levantou a cabeça, seus olhos fixos em mim. Eu não tenho o que comer. Olhei para seu caderno surrado. Parecia ter sido recolhido do lixo. Várias páginas estavam coladas com fita adesiva, prestes a cair. Peguei meu caderno novinho em folha, comprado há um ano. E ainda intacto. Qual página? 25. Procurando o poema de Li Bai. Ei, esse poema não é daqueles que Li Bai conta vantagem de novo? Ela ficou paralisada, inclinou a cabeça. O que quer dizer? Li Bai, você não sabe? Eu sei. O nome de cortesia é Tai Bai. Já brincou de poesia de frases contínuas? Vamos brincar. Você quer fazer um desafio de versos comigo? Que desafio? Eu pareço primeiro Li Bai. A garota me olhou em silêncio. Eu pareço um idiota. Ei, por que você não fala? A garota não falou mais. Eu continuei decorando com o ouvido. Estendi a mão e cutuquei o braço dela. Depois de 2 ou 3 cutucadas, ela soltou a orelha e me olhou. O quê? Pode parar de decorar? Você está me atrapalhando. Atrapalhando o quê? Eu bocejei. Atrapalhando meu sono. Agora é hora da aula. Exatamente por ser hora da aula, é que vou dormir. Dormir no intervalo? Ela ficou sem palavras. Parecia que era a primeira vez que entrava numa turma com esse clima. Como se fosse a primeira vez que encontrava um aluno ruim como eu. Vi sua expressão confusa. E também vi aquela parte, a primeira noite em que a conheci. Ela me chamou de pai 3 vezes naquela noite. Fiquei pensando, a primeira vez que me chamou de pai foi por causa de um hambúrguer que eu tinha mordido. A segunda vez que me chamou de pai foi porque prometi trazer outro hambúrguer para ela no dia seguinte. A terceira vez que me chamou de pai foi por causa de um caderno de gramática que custava dezenas de yuans. Por essas 3 coisinhas, ela me chamou de pai. No fim, cheguei a uma conclusão. Essa garota bonita era uma pobre. Ei, para de decorar, ok? Lian Anin olhou para mim. Por quê? Estou dormindo na aula. Você está decorando na aula. Isso não é bagunça? Ela ficou em silêncio. Mas no fim ela acenou com a cabeça. Tá bom. Em seguida, tampou os ouvidos e começou a ler em silêncio. Eu deitei na mesa, com o rosto virado para ela. Os cílios dela eram longos, como a escova do meu banheiro. Os olhos dela eram grandes, como as contas que meu pai gosta de girar. Os olhos dela e as contas do meu pai tinham uma diferença. As contas do meu pai, eu queria quebrar. Os olhos gentis dela, eu queria proteger. Sinceramente, nunca tinha conhecido uma garota com quem conseguisse conversar. Também não gostava de contato com o sexo oposto. Naquela hora, pensei, mulher não é melhor que um Ultraman nível 1. Mas Lian Anin era diferente. Ela me chamava de pai. No pior turno da noite, na última aula. Ninguém cuidava, os professores também não se importavam. Assim, no estudo noturno, os outros conversaram a aula toda. Ela decorou a aula toda. Eu fiquei deitado na mesa, olhando para ela metade da aula. Faltando 1 minuto para o fim da aula, Lian Anin fechou o livro. Depois, arrumou a mesa dela, pegou o hambúrguer que não tinha terminado de comer no colo. Tocou nele, confirmou que ainda estava quente, sorriu levemente, e disse, vou levar para casa. Isso, dar para o cachorro, para minha mãe. Que nome de cachorro é mãe? Minha mãe de verdade. Fiquei em silêncio. Desculpa, sem problemas. Eu estava prestes a sair. A fileira de trás já estava quase vazia. O clima da turma era assim. Lian Anin não, ela ficava quieta, como uma aluna do primeiro ano que acabou de começar a aula. Sentada calmamente ali, eu coloquei a mochila nas costas e fui até a porta da frente. Meu bom amigo Song Shu já tinha chegado. Ele estava na outra turma, turma irmã. Eu ia xingar meu amigo. Com a mochila num ombro só. Que pose é essa? O sinal do fim da aula tocou. Um monte de gente saiu correndo. Eu e Song Shu fomos devagar em direção ao portão. No meio do caminho, de repente senti um cheiro de sabão em pó. Levantei a cabeça e vi uns lindos olhos amendoados. Lian Anin estava do meu lado. Sem falar nada, Lian Anin puxou minha roupa. Eu olhei para baixo. Ela olhou para cima.
O vento estava forte, a saia dela balançava ao vento. Impaciente, segurei a saia dela diretamente. O que é? Pai, não esqueça do hambúrguer e do caderno de gramática. Depois de dizer isso, ela rapidamente ao extremo, super rapidamente, virou as costas com a mochila e foi embora. Song-Shu arregalou os olhos para mim, veio até mim e apertou os meus ombros. Quando foi que tu arranjaste uma filha sem eu saber? Está a ventar. Eu e o Song-Shu, esta situação. O Song-Shu olhou nos meus olhos, eu olhei nos olhos dele. Fiquei um pouco irritado e dei-lhe um soco. Isso é que é importante? Tu, tão novo, já tens uma filha. Isso não é importante? Não, não é. Então diz lá o que é. O importante é que quer um filho. O vento soprou, alguns corvos passaram a grasnar, irmão Fan. O caminho do cibercafé? Não vou. Vou a uma. A esta hora, a uma já fechou há muito. Também é verdade. Então vamos a todas as lojas. Para quê? Comprar pão para acompanhar. E o bife de carne. Foi só nessa altura que me lembrei. No segundo ano, temos de chegar à escola às 6h10 da manhã. A esta hora, só os cães e os alunos é que estão acordados. Os funcionários do Tasting ainda não se levantaram. De manhã cedo, onde é que há hambúrgueres? Mas eu já tinha prometido a Liane. Ela já me chamou pai, não posso falhar a palavra. Os teus pais estão a discutir outra vez? Discutem todos os dias. Não me deram dinheiro. Vou fazer eu mesmo. Prometi trazer-lhe um hambúrguer, mas o Tasting ainda está fechado, por isso vou fazer eu mesmo. Entregar. Ele virou-se em silêncio, depois olhou para o teu rabo. Os teus interesses mudaram. Não é isso. Então o que estás a fazer? A olhar para o nariz do sol? Nasceu do teu cu? Vai te lixar. O Song-Shu riu-se baixinho. Irmão Fan, isso que tu fazes, dá para comer? Se queres mesmo conquistá-la. De manhã, mais vale comprares uns pastéis de carne para ela. Vai tu. Vou ao cibercafé. Eu e o Song-Shu separamo-nos. Depois fui ao supermercado. Comprar alguns ingredientes. Eu nunca cozinhei para mim. O meu pai nunca sai do trabalho. A minha mãe nunca trabalha. Às 10 da noite, cheguei a casa. Na sala, havia fumo. Chegaste. A tia não foi trabalhar. Vou cozinhar. Amanhã, vai convencer a tua mãe a voltar. Não vou. As minhas palavras já não têm peso. O meu pai não disse mais nada. Apagou o cigarro, bateu a porta. Virei-me para olhar para a mesa. Uma pilha de notas vermelhas. A mansão enorme estava vazia, tal como a minha infância. Segui os tutoriais da internet, preparei os ingredientes. Vou levantar-me amanhã cedo para fazer. Programei 40 alarmes, mas no dia seguinte ainda cheguei atrasado. Apressado e desajeitado, fiz um. A caminho da escola, lembrei-me das palavras do Song-Shu e comprei 12 pastéis de carne. Comprei um de cada tipo. Caramba, dá-me os bons. Olhei para o pastel de carne com a boca aberta e resmunguei. Quando cheguei à porta, vi uma mulher. A mulher olhava para os pastéis de carne na minha mão com olhos suplicantes. Não dizia nada. Só que tinha manchas escuras no rosto. Aproximei-me e dei-lhe os 2 pastéis partidos. Entreguei-os. Virei-me e corri a passo rápido para a escola. Não admira que me tenha atrasado. Não admira. Na aula de leitura matinal, a turma toda estava a cantar. Só a Liane é que estava envergonhada. Desculpa, cheguei atrasada. Toma, o hambúrguer. Fiz eu mesmo. A Liane olhou para ele, depois tirou um lenço de papel e limpou as mãos. Depois de limpas, recebeu-o com as 2 mãos. Não é um decreto imperial. Não precisas de fazer isso. Ela não disse nada, apenas aceitou. Toma, os pastéis de carne. Ela fitou-me. Os olhos dela cheios de confusão. Eu não percebi, apenas coloquei os pastéis na mesa dela. Depois tirei um caderno pequeno. Esta coisa, depois da aula de leitura, vou comprar-te. Ela continuou sem falar, até que eu me preparei para sair, e fui puxado pela mão. Quando me virei, senti um ar quente no ouvido. Pai, pai, pai. Virei-me bruscamente. Fixei os olhos bonitos dela. O que é que estás a fazer? 10 pastéis de carne. Fala baixo. Não, não, é só que tenho medo do meu hambúrguer não ficar bom. Fiz eu mesmo. Se não ficar bom, podes comer os pãezinhos. De manhã, não fiques com fome. Ela não diz nada. Apenas enfia os pãezinhos no peito, mesmo que estejam muito quentes. Ela faz assim. O que foi? Tens um atirador de gelo na barriga? Dá para a mãe comer. A tua mãe trabalha na escola, é professora. Ela balança a cabeça e não fala. Ei,
prova primeiro o meu hambúrguer, fiz com as minhas mãos. Ela acena com a cabeça, olha discretamente para a porta da sala, confirma que não há professores. Dá uma pequena mordida. Eu olho para ela, expectante. Então, a carne queimou, muito salgado, muito ruim. Enquanto diz isso, ela come mais da metade rapidamente. Se é tão ruim, por que come tanto? Não posso desperdiçar comida. Chega de estar satisfeita. O que dizes? Parece que vives de esmola. Ela limpa a boca, larga o hambúrguer, pega no livro e começa a ler. Ela é mesmo estranha, como se não se encaixasse nesta sociedade. Também fico curioso. Quem será a mãe dela? Assim que acaba a leitura matinal, Lian Anin sai correndo. Dou uma olhada na mesa, o hambúrguer não foi todo comido, e saio atrás dela. Lian Anin chega ao portão da escola. Fico de lado e vejo a mulher da manhã. No momento em que Lian Anin se agacha, a mulher tira do peito os pãezinhos que eu dei, sorrindo de orelha a orelha. Toma, toma para a Anin querida comer. A Anin já comeu. Fala baixo. Lian Anin sorri, depois tira do peito. Os meus pãezinhos também. A mãe já comeu. Volta para casa direitinha. Olho para as duas mulheres. Naquele momento, não sei que palavras usar para descrever o que sinto. Fico ali parado, em silêncio, como um idiota. A mãe dela é maluca? E o pai? Onde está ele agora? Fico observando em silêncio, imóvel, até Lian Anin virar a cabeça e me ver. Ela não mostra vergonha alguma, tem um sorriso no rosto. A primeira coisa que diz ao me ver. O que foi? Os colegas ao redor olham, curiosos para nós. Enquanto andamos, ela diz, aquela é a tua mãe. A tua mãe? O que tem? É maluca? Por que enlouqueceu? Não quero falar. Não tens vergonha? Ela me ama muito. Ah, quanto gastas por dia para viver? R$ 8. Chegamos à sala. Lian Anin senta-se calmamente. Ela está calma, calmamente conta as dificuldades. Mais alguma coisa? Eu dou um risinho. Nada. Vou comprar umas guloseimas para ti. Dito isso, levanto-me para sair, mas... A voz da rapariga soa novamente. Caderno de exercícios de matemática. Matemática. 5 anos de vestibular, 3 anos de simulado. Inglês. 5 anos de vestibular, 3 anos de simulado. Quantos papais custa? Ela olha para mim expectante, o corpo a tremer um pouco, como se temesse algo, temesse que eu não aceitasse. Tu não tens? Não podes comprar. Espera-me alguns minutos. Recebo 4.000 de mesada por mês. Para despesas, o meu pai carrega o cartão da cantina. Cerca de 3.000 por mês. Vou à livraria, compro um monte de coisas. Aproveito e passo no supermercado, compro muitos biscoitos comprimidos. No caminho de volta, encontro Song Shu. Fã, compraste tantos biscoitos? Vais virar soldado de elite. Para minha colega de carteira, aquela que te chama de pai, vais dar isso. Não pode ser. És mesmo otário. Que encomenda compraste? Aquele porco. Nós nos olhamos, sem razão, chamamos um ao outro de otário. Depois, carregando um monte de coisas, voltamos à sala. Ao lado. Deixo as coisas, e então bato nos livros, sorrindo. Lian Anin levanta a cabeça e me encara. Toma, pega um livro de matemática 5 e 3. Ela o recebe. Não diz obrigada, mas sim um nítido papai. Fico paralisado. Meus dedos viram as páginas do livro sem pensar, ela me chamou de pai. Não era como um transportador impiedoso, ela era como uma filha impiedosa, até que eu parei de assistir Cavaleiros do Armadura. Voltei a mim e olhei para baixo. Esse idiota do patrão Fu sempre gosta de colocar coisas extras. Desculpa, Lian Anin sorriu, e então olhou para sua mesa cheia de materiais. Ainda mais feliz. Ah, e esses biscoitos são para você. Lian Anin deu uma olhada. Biscoito comprimido? Uau! Entendida. Come isso sempre. Não é melhor com um pouco de leite? Ela deu uma gargalhada. Não tenho dinheiro para leite. Eu fiquei em silêncio. Ela sentou, guardou os biscoitos e me disse, toda meiga. Obrigada, pai. Depois disso, ela baixou a cabeça e começou a fazer os exercícios. Assim, ganhei uma filha. Claro, isso era só na boca. De manhã, eu trazia um café da manhã. Às vezes era casca de soja com 3 ingredientes. Come. Eu não pedi para você trazer. Fala demais. Me chama de pai. Toma, pai. Toma. Às vezes era um prato de rolinhos de arroz, versão luxuosa. Hoje eu não pedi para você trazer. Anda. Fala demais. Me chama de pai. Toma. Às vezes era um bolinho pequeno. Como você sabe que é meu aniversário?
Eu cocei a cabeça e baixei o olhar. Ela me encarou, cobriu a boca e riu. Eu sei. Já tinha me apaixonado por ela. Na pior turma de humanas, eu era o primeiro em matemática. E também o primeiro da série, nota 150. Trocávamos de lugar conforme a nota. Eu gostava de ficar perto do púlpito, ela gostava de ficar perto do púlpito também. Fala sério. Ao meu lado. Ficamos colegas de mesa por quase meio ano. Nossas manhãs eram assim. Eu sempre chegava atrasado, ela sempre sentava quieta. Eu trazia o café da manhã, ela levantava a cabeça, sorria para mim. Pai. Eu sentava, pronto para dormir. Ela pegava o ventilador portátil. Sem ler nada, ficava me abanando. Depois de 6 meses, as notas de Lian Anning caíram. Ela foi chamada à sala do diretor, e eu também estava lá. Porque eu tinha batido no segurança. Não por outro motivo, esse segurança idiota tinha maltratado a mãe de Lian Anning. Ela veio de um meio muito pobre, era uma aluna promissora para a faculdade. Por que não fez a prova de nivelamento? Caiu na nossa turma. Raramente o diretor a chamava para conversar, já que ela era uma menina tão comportada. Nós dois nos olhamos. Lian Anning riu de um jeito. Fiquei nervoso. Normalmente ela me chamava assim, mas aqui era a sala do diretor. Uma sensação estranhamente boa. Ao mesmo tempo, meu amigo de infância também estava sendo repreendido. Ela então falou com o diretor. Saiu em 7 ou 8 segundos. Mais diferente de nós, que ficamos pelo menos uns 15 minutos. Depois que me repreenderam, saí e vi que Lian Anning ainda estava lá. Quero mesmo matar a aula. Não. De repente entendi. Ela andava na minha frente, de repente balançou o rabo de cavalo alto. As pontas do cabelo roçaram meu nariz. Ela andava de costas, o rosto mais cheio porque eu a alimentava, rindo. Você disse certo, estudar não é só estudar. Então matamos aula. Não fomos para o estudo noturno. Andávamos pelos caminhos do campus. Ela queria alguma coisa de novo. Chamar você. Ah, Lian Anning. Como é que eu nunca vi seu pai? Ela foi embora. Foi para os Estados Unidos ou Tailândia? Ela parou, olhou para o céu. Ah, acabou de pegar o avião. Ela soltou uma risada. De repente me abraçou. Ei, meu corpo ficou tenso. Foi o Xuan. Posso te chamar pelo nome? Claro. Eu não sou Huang Tian. Quando eu tinha 12 anos, meu pai devia muito dinheiro. Quanto? Bilhões. No dia 26 de abril. Meu aniversário de 12 anos, meu pai não veio. Minha mãe sentou ao meu lado. Quanto? Bilhões. No dia 26 de abril. Em casa, está chovendo, e eu fico de lado. Olhando para ela e sua mãe. Ela não veio, né? Ela morreu, se envenenou bebendo veneno. A mãe enlouqueceu naquele dia. Naquela noite, na verdade não choveu, mas eu não conseguia ver nada. Não conseguia ver nada. Ela não andava mais, ficava parada no mesmo lugar. Virei a cabeça e perguntei, você não chorou? Ela inclinou a cabeça e olhou para mim. Por que eu choraria? Você é tão fodidamente trágico, quase pior que o Fugido e o Hua. Pois é, também acho. Por que você não chorou? Acostumei. Então por que você não vai agora? Lian Anning mostrou as covinhas. Acho que deste ângulo, ver as estrelas é tão bonito. Então por que você está de braço dado? Vendo as estrelas. Ela sorriu e piscou para mim. Geralmente as filhas dão o braço para o pai. Você realmente está me tratando como pai? Depois dos 12 anos. Nunca mais tive amor paterno. Só posso te dar dinheiro, não amor de pai. Mas você pode me dar amor. Eu não falei. Ela piscou os olhos. Nos encaramos. Naquele momento, fiquei vermelho. Podemos ir? Mudei de assunto. Espera mais um pouco. Se não formos, o professor de Ronda vai ver. A luz da lanterna começou a piscar. Peguei a mão de Lian Anning e corri para o prédio da escola. Ela seguiu atrás de mim, rindo sem parar, rindo sem parar, rindo sem parar. Ao chegar na sala, ela se debruçou na mesa, cutucando-me com o dedo. Eu ofegava. Virei e ela ainda estava rindo. Amanhã te trago um hambúrguer, de filé de frango com pimenta Sichuan. Lembrado. Ela balançou a cabeça. Você está carente de amor? Ficou filosófico. Seus pais não estão em casa o ano todo. Fiquei paralisado olhando para ela. Você colocou uma câmera na minha casa? Colocou no banheiro também? Ela deu uma risadinha e esfregou o nariz com o dedo. Você é igual a mim.
Depois de dizer isso, ela riu e virou o rosto, balançando as pernas. Fiquei paralisado e depois perguntei, você também faz xixi em pé? Assim como eu, ela levantou a cabeça e colocou um livro na vertical. Depois, com o rosto coberto pelo livro, vi que ela não estava mais ligando para mim. Também não me importei com ela, mas alguns segundos depois, percebi pelo canto do olho que o rosto dela lentamente aparecia por trás do livro. E ela sussurrou, Fan Yuxuan, você é um grande idiota. Imediatamente levantei a cabeça, ela escondeu o rosto de volta e eu arranquei o livro dela. Quem você chamou de idiota? Lian Anin sorriu. Papai. Amanhã no almoço quero sopa de costela com milho. Tampei a boca dela. Ela abriu os olhos. Fala baixo. A brisa da noite soprou, convidando os cabelos dela para dançar. Nossos olhos se encontraram. O olhar dela me convidou a me apaixonar. Segundo semestre de 2018. 12 de junho. 21h23. Tive certeza. Me apaixonei por essa garota. Não é gostar, é amor. É amor. Do conhecimento à familiaridade, depois à admiração. Levei 198 dias, milhares de pãezinhos, muitos e muitos hambúrgueres. Muitos e muitos alimentos. Ela só usou um de cada e me chamou de papai várias vezes. Ela continuou me chamando assim até o exame final do segundo ano. Lembro bem daquele dia, eu vi que ela estava usando uma calcinha de ursinho. Claro, isso não é o foco. O foco é que a calcinha de ursinho era muito fofa. O fim da época do colégio sempre acontece no verão. O fim do meu segundo ano e o avanço do nosso relacionamento também aconteceram naquele verão. O exame final era no dia seguinte. A colega de carteira à direita de Liane aproveitou o intervalo do almoço para sair e comer bem, pois à tarde teria prova de matemática. Papai vai fazer. Sempre que ela me chama de papai, geralmente é porque precisa de alguma coisa. Sem exceção, Liane estava debruçada sobre a mesa. Estendeu o dedo, guiando a contagem. Isso aqui. Simples, presta atenção. Então eu expliquei com cuidado por 5 minutos. Virei a cabeça e vi que ela estava olhando fixamente para mim, com um brilho nos olhos. Sou eu? Por que está me olhando? Tem resposta no meu rosto? Liane deu uma risadinha. Não liguei, apenas olhei o relógio. Está na hora, vou tirar um cochilo. Dito isso, fui me deitar. Quando me deitei, a borracha caiu no chão. Me curvei para pegá-la. Liane estava de shorts, sem qualquer desconfiança de mim. Ela enterrou o rosto e se curvou. Levantou-se com o rosto vermelho. O que foi? Eu então me deitei na mesa. Não sei quanto tempo passou, meio sonolento, senti um calor. Virei a cabeça. Liane estava deitada calmamente ao meu lado, olhando para cima. O uniforme dela estava sobre a minha cabeça. Estávamos na sala de aula, muito próximos. Muito íntimo. Naquele momento, não fui tolo o suficiente para perguntar por que ela não dormia na mesa dela. Dorme na minha. Só queria beijá-la, beijar a boca dela. Mas não ousei. Talvez percebendo meu olhar, ela também abriu os olhos. A primeira coisa que ela disse ao acordar foi, de que cor é minha calcinha? Calcinha de ursinho. Seu tarado. Dito isso, ela rapidamente tocou meu rosto e tampou meus olhos com a mão. Sem falar, dorme. Ainda faltam 15 minutos para o fim da aula. Não tire o uniforme de cima da nossa cabeça. Talvez percebendo que eu não me mexia, Liane soltou a mão. Ela não ousava abrir os olhos, não ousava me olhar, mas ousava me beijar. Naquele momento, ela não ousava abrir os olhos, não ousava falar, mas ousava ficar de frente para mim. O uniforme cobria nossas cabeças. Quando criança, achava que olhos e ouvidos estavam zerados. Que idiota eu era! Naquele momento, de bom grado, eu era um idiota. Olhei para a garota à minha frente. Como ela era tão fofa! Fomos chamados os pais, naquela mesma noite. A mãe dela não veio, meu pai veio. Estávamos tão íntimos assim. Fomos pegos em flagrante pela professora. Liane não estava com medo, me olhava com um sorriso no rosto. Não consigo esquecer o olhar que ela me deu naquele dia, mas naquele momento não era hora de alegria. Com medo? A menina boazinha, primeira vez em pé de castigo na sala dos professores? Ela sorriu, inclinou a cabeça e me olhou. Não tenho medo, você está aqui. Não falei nada, abaixei a cabeça, por dentro estava muito satisfeito. Ei, fã, de novo? Ela também está? O que vocês fizeram?
Levantei a cabeça. Era Song Shu. Song Shu segurava uma caixa, com velas dentro. Coisas de morto. O que você fez? Song Shu acenou com a mão. Depois você vai ver o mural de declarações. E você? O que fez? Eu ri. Depois você vai ver o mural de declarações. Song Shu bufou, segurando a caixa. Foi até a professora da turma 1, mas achei estranho. O diretor também estava lá. Na sala da professora da turma 1, o velho professor estava conversando com meu pai. Minutos depois, meu pai me olhou, e depois o olhar caiu sobre Liane. Já resolvi a situação. Não olhei para meu pai, apenas balancei a cabeça. Estude direito. Vou indo. Tem dinheiro no quarto. Pega quando voltar. Meu pai foi embora. Achei que a professora fosse xingar a Lian ou algo assim, no mínimo uma punição, mas não houve nada. A professora nos olhou 2 vezes, e por fim acenou. Voltem para a sala estudar. Voltamos para a sala. A sala estava muito animada. Assim que voltamos, um monte de gente estava lá. Lian ficou de rosto vermelho. Eu a protegi. Quando chegamos ao lugar, vi Song Shu sentado lá. Volta para sua turma. Ei, como é que você veio parar aqui? Por quê? Song Shu olhou para Lian. Olhei para o celular de novo e, por fim, coloquei-o na vertical. Era uma foto. Era eu e Lian juntos hoje ao meio-dia, numa foto de quando tínhamos 5 anos. Porra, você merece morrer. A professora te chamou a atenção? Balancei a cabeça. Song Shu surtou. Porra, você merece morrer. Isso nem me pegou, mas pegou eu para o diretor. É fuga de almas penadas. Então aquelas velas. Foram você que comprou para usar. Óbvio, senão por que comprar velas brancas? Qual foi sua punição? 5.000 caracteres de autocrítica, uma advertência grave. Song Shu se levantou de repente, pronto para sair. Eu ia perguntar mais detalhes. Ele me chamou. Por que você vai embora? Song Shu fez cara feia. Olhou para mim com desdém, depois para Lian ao meu lado. Você acha que eu pareço uma lâmpada de 100 watts? Virei a cabeça. Meus olhos estavam cheios de você. Por que está me olhando? Na verdade, queria dizer, você poderia ser minha mulher, mas pensei nas minhas notas. E nas notas dela. Então decidi não atrapalhar, só não atrapalhar agora. Nada não. Você é bonita. Depois de falar, deitei na mesa, sonolento. Me acorda quando o professor chegar. Ela se aproximou do meu ouvido. Aceito. Você não está respondendo fora de contexto. Vou responder a pergunta no seu coração. Naquele momento, a brisa noturna convidou o cabelo dela a acariciar minha nuca. Acariciou minha nuca. Mas o que vibrou foi a corda do meu coração. Não dissemos nada, nem deixamos explícito. Eu a sustentei por quase 1 ano. Todas as despesas de casa dela, tudo por minha conta. E eu adorava. Nas férias de verão do 2º ano do ensino médio, meus pais nunca estavam em casa. Ela veio. Foi o Xuan. Por que seu quarto está tão bagunçado? Por quê? Quem deixou você entrar no meu quarto? Arrumei tudo para você. Da próxima vez, não jogue os papéis amassados por aí. Caramba, o quarto estava limpo e arrumado. As roupas organizadas. Claro, não foi por isso que fiquei chocado. Foi por aquele papel amassado. Ela percebeu meu constrangimento, apenas sorriu enquanto segurava minhas roupas. Foi o Xuan, não pode juntar meias fedidas? Por que você está pegando minhas roupas? Cuecas e meias não podem ficar juntas. Ela andou até o corredor. As roupas já estavam lavadas. As meias penduradas macias, diferentes das que eu lavava. Duras o suficiente para quebrar nozes. Meu olhar seguiu. Ela lavava minhas roupas íntimas. Agachada, esfregando com a tábua de lavar, com gotículas nos cílios. Olhei para ela. Olhei para minha futura esposa, Fan Yuxuan. Por que você comprou tanta coisa de novo? Minha geladeira não é tão grande. Bati palmas. Olhei para o caminhão de mudanças ao longe. Geladeira, máquina de lavar, televisão. Lian ficou parada, me encarando boquiaberta. Já calculei tudo. Cabe sim. Lian se recuperou, deu um risinho. Fan Yuxuan, parece que vou ter que te chamar de pai para sempre. Não. De qualquer forma, essas coisas não custaram nada. Hã? De onde você tirou? Da minha casa. Você roubou coisas da minha casa. Como posso ser roubo? Além disso, somos da família. Como é roubo?
Falei e virei, encontrando o olhar dela. O que sou para você? Toquei meu nariz, sem graça, fiquei quieto. Fei Xuan, por que você não fala? Quando cheguei, vi um grupo de pessoas na entrada. Quem são? Lian Annie inclinou a cabeça. Olhou, depois franziu a testa. Gente sem importância. Não precisa se importar. Fei Xuan, o que sou para você? Família. Ela sempre me olhava, não importava quando eu olhasse. Os olhos dela estavam sempre em mim. Durante as férias de verão, ela basicamente foi minha empregada doméstica. Mas quando o terceiro ano começou, ela não veio no primeiro dia. No segundo dia. No terceiro dia, ela ainda não veio. As mensagens que enviei para ela, ela também não respondeu. Até o sétimo dia de aula, Song-Shu me encontrou. Irmão, a sua namorada está hospitalizada, a mensalidade nem foi paga. Em qual hospital? No primeiro hospital popular. Levantei, peguei a mochila e saí. Irmão, não peço permissão, vou direto. Meu pai e o diretor são companheiros de guerra. Você pode fingir em qualquer lugar? Ela precisa de mim. O professor da turma me perguntou. Diga por mim. Estou indo. Peguei a mochila. E saí correndo pelo portão da escola. Peguei um táxi e fui direto para o hospital. Achei que teria que procurar um pouco, mas assim que cheguei, a vi, seu corpo pequeno. Agachada na porta do hospital, segurando um papel, olhei de perto. Era a conta do hospital. Por que não respondeu minhas mensagens? Lian Annie ergueu a cabeça de repente. Me viu, abaixou a cabeça para enxugar as lágrimas, ergueu-a novamente. Os olhos apenas levemente vermelhos, sem lágrimas. Como você veio aqui? Tomei a conta. Total devido, 89.632,5. Você precisa de mim. O que aconteceu? Lian Annie não falou, apenas me olhava em silêncio. Nossos olhos se encontraram. Foi a primeira vez que vi lágrimas nos olhos dela. Espere aqui. Peguei a conta e fui para o hall de pagamento. Lian Annie segurou meu braço, sem dizer nada. Apenas balançando a cabeça. O que foi? Não consigo pagar. Então me chame de pai para sempre. Não. Solte-me. Ou venha comigo. De onde você tirou tanto dinheiro? É meu. Isso é dos seus pais. Meus pais não estão comigo desde que eu era pequeno. Eles me dão dinheiro, é justo. Como você disse. Eu careço de amor. Você me deu. Ela me olhou fixamente. Então se levantou devagar. Ela segurou meu braço, como se estivesse andando como uma morta-viva. Seguindo-me mecanicamente, ajudando-a a pagar a conta. Tudo resolvido. Já eram 7 da noite. A mãe de Lian Annie estava deitada na cama do hospital. Já dormindo, ela se apoiou no meu ombro, no corredor do hospital. Posso te chamar de pai para sempre? Primeiro me diga o que aconteceu. Eu vi a tia apanhar. Os credores do seu pai apareceram, querendo dinheiro, machucaram sua mãe. Minha mensalidade também acabou. Então você não veio para a escola. Sobre a mensalidade, eu cuido disso. Não precisa se preocupar. Eu vi seu jogo. Não tem dinheiro. Vendi meu jogo. Deve dar um total de 5.000. Mas, você paga devagar depois. Levantei, ela ergueu a cabeça. Vem comigo. Está bem. Fomos para a escada de emergência do hospital. Havia um homem de meia idade. Sentado na escada, fumando. Uma mulher segurava seu filho. E chorava. Puxei-a para um canto. Toquei sua cabeça. Quer chorar? Ela chorou no meu colo. Soluçando alto. Aos 12 anos, o destino lhe roubou a inocência. Não era que ela não quisesse chorar, apenas não tinha encontrado um colo adequado. Ela voltou para a escola. Havia um cuidador cuidando da mãe dela. Vendi meu PS5, vendi meu computador, juntei 5.000 reais. Depois paguei a mensalidade dela. Também fui chamado pelo diretor para uma bronca, porque quando saí correndo do portão, o segurança correu atrás de mim, e no meio da perseguição ele foi atropelado. Muito estranho. Desta vez, não foi meu pai que veio, foi minha mãe. Ela ainda estava vestida com roupas de grife. Quando me viu, estava apenas calma. Achei que ela fosse novamente dar aquelas lições de moral. Mas ela só me olhou e disse, eu vi a mãe dela. Prepare-se. Esse tipo de coisa só pode acontecer uma vez. Depois disso, ela falou algumas palavras com o diretor. E eu voltei são e salvo. Boa notícia, nenhuma punição. Má notícia, a mesada do terceiro ano foi reduzida pela metade, o que significa que não posso mais dar mesada para Lian Annie. Então procurei Song-Shu. Depois que ela saiu do supermercado. A mesada mensal é 8.000,
Ela não tem muitos gastos, só gasta 2.000 por mês. Diz que é para comprar um Audi A6 depois de se formar no terceiro ano. Te dou 5.000 por mês. Você acha que dinheiro cai do céu? Não é exagero? Essa mulher claramente é interesseira. Você não percebeu? Quando você dá dinheiro a ela, ela aceita tudo sem recusar. Resumindo, você vai dar ou não? Não vou. Então vou denunciar todos os seus sites. Depois de passar no vestibular, você me chama de pai por um mês. Me chama de pai quando me vir. Pronto, todo mês te transfiro pelo Alipay. Muito obrigado. Ei, por causa dela você vendeu seu computador? Você foi pedir emprestado? Não. Eu preciso disso? Você está mentindo. Se eu estiver mentindo, sou seu pai. Ela não disse nada. Só abaixou a cabeça para fazer anotações de inglês para mim. A vida finalmente voltou ao normal, mas ela tinha sono durante as aulas. Antes ela nunca tinha sono na aula. Desde o terceiro ano. Ela tem tido sono com cada vez mais frequência. Achei que fosse por causa da pressão do terceiro ano, até a noite da viagem de estudo. Eu e Song-Shu fomos comer no restaurante de macarrão em frente à escola. Assim que entramos, senti um cheiro familiar de sabão em pó. A dona ainda gritava: Anne, não precisa lavar mais, volta cedo, criança. Ao ouvir essas palavras, fui para a cozinha. Entrei e vi Liane lavando louça. Ela me viu e ficou paralisada. Fui até ela, puxei-a e a tirei de lá. O que você está fazendo? O dinheiro que te dou não é suficiente? Você gosta de sofrer? Sofrer a vida inteira. Isso te traz algum benefício? Eu realmente. Fui interrompido. Ela parou ao meu lado, baixou a cabeça e disse fracamente: Só queria comprar um computador para você. Juntei 3 meses. Já deu. Song-Shu falava de jogos com você e você não conseguia mais responder. Song-Shu ficou chocado. Como se tivesse comido merda, desconfortável. Virei a cabeça e a encarei. Ela tem sono porque depois do estudo noturno ainda vem lavar louça aqui. Vale a pena? Estamos no terceiro ano. Ter sono para fazer isso, vale a pena? Ela ergueu a cabeça e disse isso com muita força. Song-Shu saiu resmungando. Nós dois, sob a noite, nos encaramos por alguns segundos. Amanhã é a viagem de estudo, último momento de lazer. Vem comigo à loja de conveniência comprar algo para comer. O dono do restaurante não te maltratou, né? Não. O patrão é muito bom. Pronto. Da próxima vez não pode fazer isso. E o Hua já disse, sofrimento é sofrimento, não te traz nada. Foi o Xuan, você quer beijar minha boca? Fui interrompido por ela. Virei a cabeça. Ela estava atrás de mim. O que você disse? Foi o Xuan, você quer beijar minha mão? Foi o Xuan. Você quer ser meu namorado? Fui até ela. Naquela noite, oficializamos o namoro. Ela me beijou primeiro. A viagem de estudo chegou rápido. Tiramos muitas fotos. Foi também naquele dia que vi o sorriso sincero dela. Só naquele dia entendi. O que significa as nuvens desejam as roupas, as flores desejam a aparência, a brisa da primavera toca o parapeito, o orvalho é denso. Nos 3, 4 dias seguintes, tiramos a foto de formatura. Escrevemos os nomes dos colegas nos uniformes. No meu uniforme, muitos escreveram seus nomes. No dela também. Mas desde o terceiro ano, na altura do peito do uniforme dela, sempre esteve o meu nome. Da mesma forma, na altura do meu peito, também deixei para ela, mas ela não deixou um nome. E sim um pai, te amo. Isso fez com que nos dias do vestibular, eu não ousasse mais vestir o uniforme. Embora nosso encontro tenha sido estranho, quanto mais nos conhecíamos, mais tímidos ficávamos. 6 de junho, aula noturna, véspera do vestibular. Conversamos sobre muitas coisas. O mais frequente era sobre onde cursar a faculdade. A nota dela dava para entrar nas melhores 985 do país. Ela também desejava ir para lá. Eu só anseio por Wuxing, não importa quantas faculdades técnicas existam, lembre-se. O futuro é sempre importante. Combinamos, vá para a cidade que você deseja. Lá está o futuro que você quer. Ei, distância não é problema. Namoro à distância? Tudo bem. Eu disse isso com a boca. Mas por dentro, não consegui evitar a amargura. No terceiro dia após o vestibular, Lianen perdeu o contato comigo. Liguei sem parar, enviei todas as mensagens possíveis, ela não respondeu nada. Às 3 da manhã, ela me mandou uma mensagem, apenas 7 palavras.
Mamãe morreu. Enforcou-se. Onde você está? No crematório. Chorou? Não. Espera eu chegar aí. Chora bem, pai. Ainda vai me ensinar assim, marido? Vem logo. Cheguei ao crematório às 4. Abracei Liane. Quando me viu, começou a chorar. Ao redor, estavam alguns parentes da mãe dela, e alguns supostos credores. Ninguém pedia dinheiro, apenas olhavam com compaixão para a garota em meus braços. Não perguntei a ela sobre o que aconteceu com a mãe. Em vez disso, fui perguntar ao enfermeiro. A mãe dela teve um momento de lucidez e então se enforcou. Soube que a filha havia entrado na universidade. Não queria ser um fardo para ela. Abaixei a cabeça e olhei para a garota fumando no meu colo. Desde os 12 anos. Ela era como um navio fingindo ser forte. Nunca foi uma garota forte. Se pudesse ter um porto seguro. Também gostaria de atracar, também gostaria de chorar. Como neste momento. Como agora. Aos 14 anos, meu avô faleceu. Meu pai mandou que eu cuidasse de tudo. Na época, ele e minha mãe estavam no exterior. Não podiam voltar. Confuso, segui os mais velhos da aldeia, cuidando de tudo mecanicamente. Agradeço pela minha infância solitária e difícil, que me deu experiência em lidar com a morte de parentes. Levei a mãe dele. As cinzas de volta à cidade natal. Ajudei ele a resolver tudo. Ajudei a enterrar a mãe dele. Ao lado do pai dele. Ajudei ele, que no mundo não tinha mais parentes. A casa dele na cidade natal estava destruída, mas o ambiente era bom. Depois de cuidar do falecimento, fiquei ao lado dele. Marido, depois desta noite, voltamos para a cidade. Marido, você vai se inscrever para Vushin? Meu pai mandou. Você vai para Jindu. Lá tem o que você quer. Onde estiver o futuro, você vai. Ele não respondeu. Apenas me chamou baixinho de marido. Xiaoyu e Shui, Sui-un-wei. Naquele momento, em silêncio, arrumei a cadeira. Virei a cabeça e vi a garota já dormindo. Desde o dia em que voltamos para a cidade, o tratamento dele para comigo mudou. De pai para marido. Eu sabia, eu entendia. Neste mundo, só tinha eu para ele. Nas semanas antes do resultado do vestibular, levei ele para se divertir em todos os lugares. Aquelas semanas foram as mais felizes para nós, quando saíram os resultados. Depois preenchemos as inscrições. Fui para Jindu, tudo bem. Ah, é que não vai sentir minha falta. Não, não. Eu começo as aulas primeiro. Depois que começar, vou arrumar tudo, aí vou para Jindu te acompanhar por alguns dias. Pronto. Marido, dia 23 de agosto, minha faculdade começa. Ao embarcar no trem-bala, olhei para a tela do celular e de repente pensei. Vou ter que manter um namoro à distância por anos. O coração ficou angustiado. Olá. Com licença. Instintivamente me levantei, mas era uma voz familiar. Levantei a cabeça de repente. Liane estava ali, sorrindo. Marido. A voz doce, adorável e encantadora. Não disse que ia para o acampamento de verão. Universidade de Vushin não tem acampamento de verão. Universidade de Vushin. Meu futuro está lá. Fiquei em silêncio. Ela riu e passou a mão no meu rosto. A vida na faculdade foi doce e tranquila. Se ao menos pudesse continuar assim. Mas não foi. Infelizmente, depois. Pai, a mamãe não me deixa comer sorvete. Odeio a mamãe. Tá bom. Você veio reclamar com o papai de novo? Vá dormir direitinho. Amanhã a mamãe te dá comida. Mamãe cumpre o que promete. Depois, ela se tornou minha esposa e me deu uma filha.